Vamos lá, Graça Campos, já para fechar. João, o que me perturba bastante são alguns rumores em torno dessa sentença. Aparentemente, há setores no MPLA que não estão satisfeitos. Acham que a sentença foi demasiado branda e então estão a congeminar outras armadilhas para Adalberto. Já se admite um novo processo, dois processos judiciais, uns em que ele seria acusado de violação de uma menor, e outro de agressão àquele meio luso, meio angolano, Rui Galhardo, não sei. Parece que há setores no MPLA que estão dispostos a levar esses processos judiciais até as últimas consequências. Mas eu sinto que, se isso acontecer, depois dessa fragorosa derrota, eu acho que levar adiante esses dois processos pode fracturar de facto de vez o MPLA, porque eu insisto que há no MPLA muita gente que tem vergonha na cara e que não se revê nessa forma de fazer política. Ok. Sérgio Raimundo. Para dizer que, para ser verdade o que eu vi aqui, a UNITA tomou uma decisão inteligente, porque recorrer desta decisão seria como que ser insultado pelo porco e queixar-se ao javali. Além de que perderiam muito tempo e correriam de facto o risco de ficarem fora do próximo pleito. Nada melhor que repetir, e acabamos por concluir que esses erros só ajudam a consolidar a própria UNITA e a projetá-la para mais além daquela que é a popularidade que hoje é visível e inegável, e querendo como não, temos que aceitar, porque é uma realidade e factos são factos e contra factos não há argumentos. O jurista Sérgio Raimundo acredita que a decisão do tribunal resulta justamente de alguns factos antecedentes e que por detrás da mesma medida há de facto interesses ocultos. É importante dizer aqui que o circunstancialismo em que todo este processo decorreu acabam por colocar a instituição Tribunal Constitucional e até mesmo os seus integrantes, os venerandos juízes conselheiros, a quem tenho muita consideração, numa situação e toda esta vexata questão que nós estamos aqui a observar à volta desta decisão resulta justamente de alguns factos antecedentes e que deixam claro que por detrás desta decisão há um interesse oculto. E nós estamos aqui para analisar como académicos, não como militantes desta ou daquela força política, e, portanto, as nossas afirmações terão que ser baseadas em critérios da ciência, ou seja, científicos. Desde logo, nós tivemos um processo desencadeado por pessoas que, à partida, vieram publicamente demarcar-se das fileiras deste partido. Me parece que a partir daqui começa o problema da legitimidade dessas pessoas. Porque eu, se me afasto de uma organização, já não tenho legitimidade para pôr em causa qualquer ato ou deliberação de um dos órgãos diretivos desta força política. Segundo, assistimos um outro partido com interesse eventualmente numa solução que é esta que temos agora, a sair com um comunicado de um órgão máximo de direção antecipando a própria decisão. Isto é gravíssimo. É isto que não pode ser ignorado. Se nós pretendemos de facto construir em Angola um Estado democrático e de direito na verdadeira extensão da palavra. Eu, quando leio neste acórdão e diz que a Comissão Permanente ou o Comitê Permanente não tem competência, já não tinha competência, sinceramente. Então, quando se convoca um partido, o partido fica sem liderança. Se nós olharmos para a analogia do Presidente da República, ele cessa o mandato com a tomada de posse do outro, porque não pode haver aqui um vazio de poder.
E se o próprio estatuto confere à comissão, ao comitê permanente, poderes para aprovar o regulamento e as candidaturas, porque não pode dizer assim, bom, então vamos prorrogar o prazo da apresentação? Isso faz parte da autonomia. Portanto, são aspectos. O Leandro diz aqui que eu respeito a opinião alheia e cada uma tem o seu mérito. É verdade, mas estamos aqui para emprestar a nossa contribuição na busca de soluções consensuais que permitam continuar com o processo de reconciliação e da construção de uma nação angolana. Mas se nós olharmos para essa decisão, quando diz que esta é a melhor solução, declarar sem efeito, e eu pergunto, qual é o fundamento dessa declaração? As decisões judiciais têm que ser fundamentadas juridicamente. E se nós olharmos para a fundamentação jurídica que está lá em cima, é o caminho da nulidade. E essa declaração sem efeito foi apenas para confundir e contornar que não está-se a declarar a nulidade. Porque sem efeito ou declarar nulo vai dar a mesma coisa. Não indica um novo presidente, mas volta à situação anterior antes da eleição desse presidente. Se o Congresso fica sem efeito, significa que o presidente da UNITA passa a ser aquele que era antes da eleição deste presidente, que resultou do ato que ficou sem efeito. Quer dizer, há aqui coisas que apelam para a nossa razoabilidade na apreciação das coisas. Não vale a pena estarmos aqui a defender por defender isto ou aquilo. Eu respeito as pessoas que estão no Tribunal Constitucional, conheço-as quase todas, sei que são pessoas que têm o seu mérito, mas partindo de um princípio de que o homem é imperfeito, tudo de perfeito que o homem faz acaba por ser imperfeito. E, portanto, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Podemos até admitir que isso possa ser um erro de apreciação. John Jovili proferiu na sua intervenção apontar algumas debilidades do acórdão. Esta é a questão fulcral e é na análise desta questão de uma forma desapaixonada e objetiva que nós vamos focalizar a principal debilidade do acórdão, que o regulamento eleitoral do 13º Congresso da UNITA foi promulgado pelo Dr. Isaías Samacuva, então presidente da UNITA, no dia 28 de outubro de 2019. E o acórdão vai numa narração que situa a aprovação do regulamento para o dia 11 de outubro. 11 de outubro, que é a data das anotações no assento de nascimento do engenheiro Adalberto Costa, da renúncia na Conservatória dos Vestígios Civis em Lisboa. Portanto, é daqui que parte todo o problema que se coloca. O Comitê Permanente da UNITA é um órgão que cessa funções depois do Congresso, na altura da tomada de posse dos órgãos eleitos para o novo Comitê Permanente. É o órgão que nomeia as comissões que organizam o Congresso, aprova os regulamentos e demais normas atinentes ao Congresso, organiza o Congresso e, portanto, tem legitimidade, sim, para prorrogar prazos e, por mais, de atos cujo fundamento são normas internas produzidas com base na autonomia que assiste à UNITA de produzir normas a que voluntariamente se deve submeter. Onde está a ilegitimidade? Não há ilegitimidade absoluta nenhuma. O erro dos juízes, fundamental, é um erro. Eu lamento que haja alunos das faculdades de Direito no segundo ano a acompanharem esse drama. Um vício na propositura de uma candidatura, para além de ser sempre suprível, ele tem como sanção a anulabilidade. E claro, decorrido o tempo, sem que ele seja impugnado,
convalida-se e o ato torna-se sanável. Não é aplicado aqui a sanção da nulidade. Jurista e membro da UNITA, Horácio Giongiovilli. É a nulidade aqui. Mas por que não se foi pela via da anulidade, na anulabilidade? É que a anulabilidade afeta apenas o ato viciado. E não convinha inviabilizar apenas a eleição de Adalberto Costa Júnior, porque isso implicaria repetir apenas a eleição. Todos os outros atos do Congresso continuariam válidos. Os estatutos aprovados, as deliberações aprovadas, tudo teria sido considerado válido. Mas o problema aqui não é Adalberto apenas. O problema aqui é destruir a UNITA. E por isso há que invalidar todo o Congresso. Por quê? Porque o Congresso, antes de mais nada, deliberou no sentido da direção trabalhar para que se efetive uma plataforma político-eleitoral ad hoc, a que se chamou Frente Patriótica. Para inviabilizar a Frente Patriótica, era preciso destruir as deliberações que permitem a UNITA fazê-lo e que permitem o Adalberto ser o presidente da Frente Patriótica. Por que é que se vai outra vez para a sanção mais gravosa? A sanção mais gravosa destrói também os estatutos aprovados no 13º Congresso. E os estatutos aprovados no 13º Congresso acomodam uma norma inovadora no ordenamento jurídico interno da UNITA. Permitem que, no caso de se invalidar a eleição do seu presidente, o vice-presidente seja indicado pelo Comitê Permanente para convocar imediatamente um congresso extraordinário que é eletivo. Portanto, nos termos das normas saídas do 12º Congresso, esse mecanismo não existia. Mas já no 13º Congresso foi introduzido este mecanismo mais expedito para evitar essas situações de perturbação da ordem, da ordem e o funcionamento da UNITA. Portanto, eu sou jurista, mas eu vim aqui representar o meu partido. E, portanto, a leitura que faço aqui é que os erros de direito que se cometeram foram voluntariamente e visaram um objetivo, um propósito político muito bem definido, muito bem estudado e bem camuflado no acórdão, com muita inteligência e com muita mestria. E para acabar, aqui um erro infantil de direito. No direito processual civil, o tribunal não pode condenar em quantidade superior e em objeto diverso do que lhe foi pedido. É o que prevê o artigo 661, número 1, a linha B do Código do Processo Civil. O que é que aconteceu neste acórdão? Os requerentes pediram a anulação da eleição. O Tribunal Constitucional preferiu invalidar todo o Congresso. Fica derrotada a certeza e a segurança jurídica.
porque as decisões dos tribunais em Angola são previsíveis. Horácio Juvil, eu vou passar agora muito rapidamente ao Ramiro. Ramiro, se não puderes ultrapassar 1 minuto seria ótimo. Se ultrapassares eu vou interromper. Vamos lá, o teu último minuto. Interrompa a todos. A todos igual, igualzinho. Exato. Eu espero que a UNITA continue, que a direção da UNITA continue a ter essa postura, porque essa tranquilidade é boa não só para os próprios militantes da UNITA, mas também para toda a sociedade. Longe de nós pensar que, quer dizer, que voltaríamos a um conflito de arruaças e por aí fora, porque também há quem esteja à espera da realização de manifestações mesmo para dar porrada, e então vamos evitar essas questões. Tudo isso se resolve, é de facto um grande imbróglio, mas também já se percebe quem será o maior prejudicado no meio disso tudo. E no fundo, até o próprio presidente do MPLA apanhará por tabela, porque, embora não tenha influência direta nesse processo, também não se pronuncia, e como não se pronuncia, aparece como conivente, uma parte conivente, porque até é o maior beneficiário disso tudo. Obrigado. Há que haver mais moderação. Ramiro, um abraço, Sim. bom fim de semana. Um abraço, João. Leandro Obrigado Ferreira. para todos. Obrigado, João de Almeida. A minha intervenção final era para alertar que, sem prejuízo de tudo aquilo que foi dito, eu penso que este caso desperta-nos para a necessidade de dever refletir sobre o alcance da legislação eleitoral e depois os diplomas de cada uma das formações políticas que regulam os processos eleitorais, sobretudo em relação às restrições que colocam aos direitos dos seus candidatos, dos seus concorrentes, e essa harmonização com a Constituição. Isso tem a ver com o problema das inelegibilidades, que eu censuro no geral há bastante tempo, porque acho que elas às vezes colocam excessos de restrições ou de prejuízos aos candidatos que queiram seguir determinada linha política. Pronto, a Constituição estabelece como exclusivo, determinante as suas inelegibilidades, e nenhuma pode ser aditada fora do texto constitucional se não tiver autorização constitucional por efeito, e elas efetivamente não existem nesse domínio. Pronto, então penso que, evidentemente, tudo que foi dito era bom que se refletisse em torno disso, as alterações legislativas fossem movidas com esse objetivo daqui para frente. Temos que refletir de facto se a Constituição tem que ser modificada para inserir os partidos ou, pelo contrário, fica apenas pronto, termino aqui o que passou. Dou-te privilégio de um João obrigado. 2 pontos. Dou-te o privilégio de João 2 pontos. Posso, terei muito gosto. Ok. Sérgio Raimundo. Para dizer que, a ser verdade o que eu vi aqui, a UNITA tomou uma decisão inteligente, porque recorrer desta decisão seria como que ser insultado pelo porco e queixar-se ao javali. Além de que perderiam muito tempo e correriam de facto o risco de ficarem fora do próximo pleito. Nada melhor que repetir, e acabamos por concluir que esses erros só ajudam a consolidar a própria UNITA e a projetá-la para mais além daquela que é a popularidade que hoje é visível e inegável, e querendo como não, temos que aceitar, porque é uma realidade, e factos são factos e contrafactos não há argumentos. Em segundo lugar, e para terminar, apelar a partir desta tribuna de que todas aquelas pessoas que amam esta nação, que amam este povo em primeira instância, e que dizem ser amigas do presidente João Lourenço, se quiserem de facto ajudá-lo a corrigir o que está mal e a melhorar o que está bem, têm que deixar de ser falsos, têm que ser mais honestos, corajosos, frontais, para lhe dizer aquilo que está mal, para que possa ser corrigido. Fora disso, estaremos a cometer os mesmos erros do passado recente que ainda é presente. A prova disso é o que estamos a observar, o que vive hoje o antigo presidente Zé Eduardo dos Santos,
e corremos o risco de ver o país andar para frente, para trás, para frente, para trás. Sérgio, E não pode ser assim. Temos que olhar para frente. Diga? Já passaste o teu minuto. Eu compreendi, penso que os ouvintes nunca também mais cá perceberam. vim, eu pensei que me deste 2 minutos. Não tens o privilégio de conterra. Hoje Agora, não tens Ana o privilégio Maria de não conterra. tem direito a minuto, está aqui todos os sábados. Vamos lá. Vamos o ouvir. Leandro, o Jujuville, e a irmã conta aqui, Costinha, temos direito a 5 minutos cada um. Fico por aqui. Pronto, momentaneamente perdi o Sérgio. Eu disse esta Estás a ouvir? semana, eu disse esta semana quando li o acórdão que achava o acórdão absolutamente brilhante. E não pelas mesmas razões do Dr. Leandro, mas por outras razões, pelas razões que uma jornalista se interessa, que é o acórdão não deixava pedra sobre pedra da UNITA. Portanto, de facto, implodia completamente com a UNITA, mas apagava 7 anos de história da UNITA. Ou seja, era como se, de repente, em 2021, a UNITA tem que chegar a 2015. Há 7 anos de história deste partido que são apagados por este acórdão. Portanto, eu acho que este acórdão é genial. E agora, eu acho que é exatamente isso que eu queria dizer, e é aqui que é o meu ponto enquanto não jornalista, que tem que ver a realidade de uma forma mais neutra, mas enquanto alguém que observa a realidade angolana com a mesma paixão que observa a portuguesa, mal ou bem, é assim, o que eu gostava era que, a partir de agora, de facto, o Presidente João Lourenço, que é também Presidente do MPLA, fizesse exatamente aquilo que nós todos precisamos que seja feito, que é, de facto, um discurso conciliador, um discurso de calma, de tranquilidade, de achar que as instituições, feridas ou não, mas nós sabemos, é assim em Angola, é assim em Portugal, os juízes do Supremo Tribunal Constitucional agem sempre de acordo com os seus partidos. Há um estudo em Portugal que vai nesse sentido, nós sabemos isso. Ana, passaste o minuto, passaste completo. Não, eu já estou há 10 minutos além da hora do noticiário, vou ter que dar agora 1 minuto ao Costinha. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Ana, se eu pegasse na penúltima declaração que tu fizestes, na penúltima, não esta. Sim. E se houvesse um software que pegasse nas nossas palavras e depois fosse convertido numa fotografia, tu não serias tu. Não, vamos lá não ouvir é o Costinha. verdade, Vamos lá ouvir o Costinha que eu falo contigo depois. Costinha. Desde logo quero recomendar, como leitura de fim de semana, o último artigo de Gustavo Costa no Novo Jornal. Quero recomendar vivamente a série de 4 entrevistas do professor Sérgio Raimundo ao Graça Campos. E concretamente acho que o acórdão foi além do que era requerido. Acho que os requerentes na fase probatória deviam ser investigados. Acho que o sistema, a reputação do Sistema Nacional Judicial está a ser bastante contestada. E acho que nós continuamos a não observar os princípios sagrados da certeza e da segurança jurídica. Muito obrigado, Costinha. Na sua leitura, o constitucionalista Leandro Ferreira disse que a decisão do Tribunal é uma das melhores decisões que foram concebidas até agora. Eu penso que esta decisão, em toda a história do Tribunal Constitucional, é uma das melhores decisões que o Tribunal emitiu até agora. Falo do ponto de vista técnico, portanto, em termos de construção técnica, argumentação, de capacidade de análise dos factos, a exposição jurídica. Eu penso que é uma das decisões mais bem conseguidas que o Tribunal emitiu. Isso não quer dizer que as conclusões a que o acórdão tenha chegado devamos todos concordar com ela. Sobretudo pelo seguinte, eu já disse isso publicamente, eu penso que em direito há múltiplas hipóteses
e o tribunal tinha diante de si várias orientações de decisão, porque onde não há clareza normativa, onde não há certeza das normas a prever os atos que deviam reger todo o processo eleitoral, e havendo a oportunidade de seguir por diversos caminhos, qualquer um deles, desde que devidamente fundamentado, será legítimo em termos de sequência. O tribunal optou por um, e aquilo que eu tenho dito publicamente, questionado, era exatamente saber se este caminho era necessariamente o melhor. Portanto, significar a discussão em torno de se será o melhor caminho não significa necessariamente que estejamos a dizer que o caminho seguido tenha sido errado. E eu digo que os juízes, dentro da sua soberania e o poder de decisão, por isso é que eles são colocados lá, e confia-se na capacidade técnica e maturidade dos juízes que se encontram no Tribunal Constitucional, seguiram por esta linha. Vamos lá, Graça Campos, já para fechar. João, o que me perturba bastante são alguns rumores em torno dessa sentença. Aparentemente, há setores no MPLA que não estão satisfeitos. Acham que a sentença foi demasiado branda e então estão a congeminar outras armadilhas para Adalberto. Já se admite um novo processo, dois processos judiciais, um em que ele seria acusado de violação de uma menor, e outro de agressão àquele meio luso, meio angolano, Rui Galhardo, não sei. Parece que há setores no MPLA que estão dispostos a levar esses processos judiciais até as últimas consequências. Mas eu sinto que, se isso acontecer, depois dessa fragorosa derrota, eu acho que levar adiante esses dois processos pode fraturar, de facto, de vez o MPLA.